compartilhar a tela. Preparar aqui o slide. Alguém está tentando participar? Vou permitir. Então, inteira. Inteira. Permite. Bom, vocês estão vendo aí minha tela? Que sim, né? Certo. Bom, aqui a gente continua, então, o parte de transformações lineares. Na última aula, a gente tinha visto o teorema do núcleo da imagem. Eu vou fazer mais um exemplo de aplicação do teorema do núcleo imagem antes de Então, o que que diz o teorema do núcleo imagem? Se eu tenho uma transformação linear de V em W, então a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem, certo? Então, a partir daí, você tem um corolário, né? Ou seja, uma consequência do teorema do núcleo e da imagem é que se T de V em W é transformação linear, então, desculpa, é transformação linear. E dimensão de V igual a dimensão de W, então, T é injetora se e somente se T é sobrejetora. Tá? Então, se eu tenho dois espaços de mesma dimensão e uma transformação linear entre eles, ela vai ser injetora se somente se ela é sobrejetora. É fácil de ver porque a demonstração. Bom, vamos dizer que dimensão de V é igual a dimensão de W, que é igual a N. Certo? Então, olha só. Tem um teorema
teorema do núcleo-imagem. Eu vou abreviar assim, certo? Teorema do núcleo-imagem. Pelo teorema do núcleo-imagem, dimensão de V é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T, certo? Agora, a gente sabe que a dimensão de V, a gente está chamando de N, e a dimensão da imagem, como a imagem de uma transformação linear está contida no contradomínio, então a imagem de T está contida em W, certo? Ou seja, dimensão da imagem é menor ou igual a N. Certo? Aí o que acontece se ela é injetora? A gente viu que se ela é injetora, deixa eu escrever aqui logo. Então, se esse número que está aqui, a dimensão da imagem, é menor ou igual que n, ou seja, a dimensão da imagem é no máximo n, e desse lado esquerdo eu já tenho n, né? Se T é injetora, a gente já viu que isso quer dizer, né? Isto é, núcleo de T é o espaço trivial, certo? Então, todas são. Então, dimensão. Então, se o núcleo de T é o espaço trivial, eu volto aqui para essa equação e eu teria que a dimensão do núcleo de T é zero, certo? Se a dimensão do núcleo de T é zero, obriga a dimensão de imagem de T a ser n, né? Para manter a igualdade aqui, né? Então, a dimensão de imagem de T, dimensão de imagem de T é igual a n, por essa equação aqui, né? Por outro lado, aí, se só, eita, deixa eu voltar aqui, tem gente pedindo para entrar, deixa eu ver, foi todo mundo. Então, claro que vocês devem se lembrar que se a dimensão da imagem de T é n, como eu acabei de mostrar aqui, né? Então a transformação linear é sobrejetora, tá certo? Que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, né? A gente já sabe que a dimensão do contradomínio também é n, né? A dimensão de W também é n. Então, a dimensão da imagem é a dimensão do contradomínio, então ela é sobrejetora. Então, isso mostra um lado da afirmação do teorema, né? Se é injetora, tem que ser sobrejetora, porque a dimensão da imagem vai ter que ser igual à dimensão do contradomínio. Por outro lado, agora, se T é sobrejetora, então, então você tem que a dimensão da imagem é igual a n.
Se a dimensão da imagem é igual a n, isso quer dizer que a imagem tem que ser W, tem que ser todo W. A imagem de T é igual a W. Por quê? Porque a dimensão da imagem é igual à dimensão do W. Como a imagem está contida em W, isso implica que tem que ser W, a imagem, né? Tem que ser todo W. E aí, bom, então a gente tem que a dimensão da imagem é N, certo? Então, nesse caso aqui, eu que teria que aqui eu já teria que a dimensão da imagem é n. Como do lado esquerdo aqui a dimensão de V é n, obrigatoriamente a dimensão do núcleo é zero, tá? Então, essa parte aqui nem precisava, né? Esse argumento aqui não é necessário, mas o fato de a dimensão da imagem ser n implica que obriga a dimensão do núcleo a ser zero, nesse caso, certo? Por quê? Porque quando eu somar a dimensão do núcleo com n tem que dar n, né? Então, aqui, dimensão do núcleo é igual a zero. Então, isso quer dizer que o núcleo é trivial. Se o núcleo é trivial, ela é injetora, tá bom? Então, isso termina a demonstração desse corolário. Como é que a gente, como é que a gente pode usar isso? Pensar no exemplo aqui. Um, T de R4 em mostre que T de R4 em R4, que pega o vetor, né? X, Y, Z, W, e manda em X menos Y, zero, Z menos Y, W menos Y. Não, deixa eu pensar um pouco mais aqui. Pegar outro exemplo. Sei lá. Mostre que essa transformação linear, pensar em uma aqui, deixa eu ver. Pegar x menos y mesmo. Y, z, sei lá. Pegar uma bem simples.
para menos W. Mostre que essa transformação linear é bijetiva. Ou bijetora, né? É a mesma coisa. Então, olha só, para mostrar que é bijetora, o que eu teria que fazer? Mostrar que é sobrejetora e injetora, né? Então, eu teria que mostrar que a dimensão do núcleo é 0 e que a dimensão da imagem é 4, né? É a dimensão total do contradomínio. Ou seja, que a imagem dessa transformação linear é todo o contradomínio, certo? Mas como nesse caso, trivialmente, a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, desculpa, a dimensão do domínio aqui, né, é igual à dimensão do contradomínio, então eu só preciso mostrar uma das duas coisas, né? E o corolário que a gente acabou de ver já me dá que ela vai ser a outra coisa também. Então, por exemplo, se eu mostro que ela é injetora, eu já ganho que ela é sobrejetora também, tá certo? E, portanto, ela vai ser bijetora ou bijetiva, né? Que é como tá aqui. Então, vamos mostrar. Então, isso quer dizer o quê? Precisamos mostrar apenas. Deixa eu colocar assim. Não. Precisamos mostrar apenas que ela é injetora, por exemplo. Eu poderia escolher sobrejetora, mas vamos dizer que ela é apenas, mostrar apenas que ela é injetora. Então, vamos mostrar que é injetora. O que precisa fazer para mostrar que é injetora? Bom, basta mostrar, né? Isto o núcleo de T, basta mostrar que o núcleo de T é trivial. É o espaço trivial, só contém o vetor nulo. Quem é um núcleo de T? A gente precisa saber quem é um núcleo de T. Bom, são vetores, né? Então, são vetores x, y, z, né? Tais que x menos y, y, z menos w é igual a zero. Essa é igual ao vetor nulo, né? No caso, que é 0, 0, 0, 0. Né? No caso desse espaço, R4, vetor nulo, é esse vetor aqui. Bom, essa equação aqui, ela define o núcleo dessa transformação linear, tá certo? Porque são os vetores que satisfazem a condição de que a imagem deles é o vetor nulo, certo? Então, tudo bem. São vetores que satisfazem essa equação. Isso implica que x menos y igual a zero, né? Então, a igualdade de vetores é coordenada, né? Então, x menos y igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, menos w igual a zero, tá? Então, é claro que como y é igual a zero, isso aqui me dá que x é igual a zero também. Então, acabou, né? X é igual a zero. Então, todas as coordenadas do vetor, para ele pertencer ao núcleo de T, tem que ser zero. Todas as coordenadas dele tem que ser zero. Então, aqui, logo, o núcleo de T é igual a
vetor nulo, né? Que eu vou escrever o vetor nulo com coordenadas, certo? Segue que T é injetora ou injetiva, né? Vou colocar injetor. Segue que T é injetora. Agora, como dimensão do núcleo é igual, como dimensão do domínio é igual à dimensão da imagem, pelo corolário, acima, T é também sobrejetora. Então, ela é injetora, que a gente mostrou aqui, encontrando o núcleo dela, e ela é sobrejetora pelo corolário. Portanto, ela é bijetora, tá certo? Então, acabou a questão. Eita, mas gente, participar. Bom, pessoal, deixa eu parar um pouco a gravação. Deixa eu ver aqui. Gravando. Interromper gravação. Bom, outra consequência do teorema do núcleo e da imagem, mais um corolário, né? Corolário. Que se seja T de V em W uma transformação linear e seja beta igual a V1, Vn, uma base de V. Se o núcleo de T é igual a zero, ou seja, T é injetora, então beta' igual a T de V1, T de V2 até T de Vn, esse conjunto é Li. Além disso, se dimensão, se dimensão de V é igual à dimensão de W, então beta' será uma base. Tá certo? Então, se você tem uma transformação linear que é injetora, ela vai levar uma base e um conjunto Li. Se
se a dimensão do domínio for igual à do contradomínio, aí você tem que a imagem da base vai ser uma base do contradomínio também, certo? Então, isso é interessante também. Tá? Bom, acho que eu não vou fazer uma demonstração desse teorema, embora não seja difícil. Eu acho que vocês podem até tentar fazer, né? Então, se você olhar, ele tem duas partes. Primeiro é quando você tem que a imagem de uma base por uma transformação linear injetora vai ser LI. Se a dimensão do domínio for igual ao contradomínio, então você tem uma base do contradomínio também, tá certo? Então, pense sobre isso, tentem fazer, né? Vou deixar para vocês como, como exercício, tá? Agora, vamos para o assunto mais importante hoje, que é matriz de uma transformação linear. Olha só, a gente viu lá na parte de mudança de base que a mudança de base tem uma matriz que opera essa mudança de base quando você considera as matrizes de coordenadas dos vetores, né? Então, associada a uma mudança de base, você tem uma matriz. Toda transformação linear tenta, quando você fixa a base do domínio e a base do contradomínio, você tem uma única matriz associada a essa transformação linear. Então, seja T de V em W uma transformação linear e sejam beta, deixa eu colocar aqui, sejam beta igual a V1, Tn e beta' igual a W1, W. Aliás, aqui eu vou colocar VM de Maria, certo? Vou trocar porque aí fica mais, sei lá, né? Mais organizado, né? MN, né? Então, você tem V1 até VM, base de V, e W1 até WN de navio, base de W. Então, aqui são bases de V e W, respectivamente. Bom, então eu tenho uma transformação linear, tenho uma base do domínio e uma base do contradomínio. Suponha que então, olha só, se eu tenho uma base do domínio e uma base do contradomínio, eu posso pegar T de V1, por exemplo, e escrever, como T de V1 está em W, né? A imagem de V1 está em W, eu posso escrever ele como combinação linear
dos elementos da base de W, certo? Então, ele vai ter lá um A1, um certo coeficiente, W1, mais até A1 N, WN. E aí a mesma coisa eu faço com o T de V2. Ele vai ter lá um coeficiente com o W1 e vai ter coeficientes lá até 2NWN. Eu faço isso com cada vetor da base beta e escrevo a imagem dele de cada vetor da base beta como combinação linear dos vetores da base betalinha. Então, eu vou ter aqui 3, 1, e 3, N, N, M1, W1, até MN, WN, certo? Então, veja, isso é exatamente o que a gente tinha feito com a mudança de base. Então, o procedimento é o mesmo, tá certo? Só que aqui eu estou pegando os vetores da imagem da transformação linear. Desculpa, eu estou pegando a imagem da transformação linear e estou escrevendo como combinação linear da base do contradomínio, certo? Então, nada de novo aqui para vocês nesse argumento, certo? Então, podemos desculpa, dado V, um vetor qualquer em T, temos que T. Então, como é que são as coordenadas do T de V? Aí, T de V está em W, né? Você vai escrever as coordenadas dele na base beta'. As coordenadas dele vão ser dadas por uma matriz, que a gente chama da matriz da transformação linear, com relação às bases beta e beta', né? Então, aqui em cima eu escrevo beta, aqui embaixo eu escrevo beta', e aqui eu escrevo as coordenadas de V base beta, certo? Então, aqui, olha só, eu posso pegar a minha transformação linear, pegar as coordenadas da imagem de um vetor, e essas coordenadas vão ser igual a uma matriz, uma certa matriz, que a gente vai ver como é, vezes as coordenadas do vetor original. Ou seja, isso aqui está me dizendo que aplicar a transformação linear, seja lá qual for essa transformação linear, seja lá qual for o espaço V, seja lá qual for o espaço W, sempre vai ser equivalente a multiplicar uma matriz, que a gente já vai ver como é que é essa matriz, pelas coordenadas do vetor no domínio. Transforma o... Então, isso aqui é muito importante para a álgebra linear, porque ele transforma a questão dos espaços vetoriais, agora transforma tudo em matriz. De repente, tudo vira conta com matriz. Certo? E como eu disse para vocês, isso é fundamental quando você vai botar isso no computador, certo? Porque é mais fácil você ensinar o computador a fazer operações com matrizes
né, do que você ensinar lá ele a trabalhar, sei lá, com funções contínuas, com não sei o quê. Então, com outros tipos de espaços vetoriais, tá bom? Então, a ideia aqui é essa, é deixar tudo mais computável, né, digamos assim, né? Então, essa, na verdade, isso aqui é um teorema, né? Eu não coloquei o nome aqui de teorema, mas é um teorema, né? E vamos ver, então, qual é essa matriz. Essa matriz vai ser a transposta da matriz dos coeficientes lá, tá bom? Então, essa beta A11, A21, A N1, aí aqui A12, A22 e vai até N2, certo? Então, e assim por diante até N, A. Desculpa, aqui é M de Maria, tá bom? Aqui no final é um M de Maria, certo? Deixa eu colocar aqui, ajeitar aqui rapidinho, né? Que é M de Maria. Se vocês olharem lá, daqui a pouco a gente volta para o sistema, vocês vão perceber que é isso mesmo. M, M, aqui A2N, AM, N, certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais gente querendo entrar. Então, olha, olhando aqui para o nosso sistema, a gente vê que a transposta da matriz dos coeficientes realmente vai ser do jeito que eu falei, né? Porque eu vou pegar esse A1 até A1N e vou colocar na coluna, certo? Então, eu pego a primeira linha lá dos coeficientes e coloco na coluna, A1 até A1N. Depois a segunda linha, A21 até A2N. E assim por diante, tá certo? Então, essa é a matriz. Então, agora, quando eu for falar dessa transformação linear T, ao invés de pensar na transformação linear em si, quando eu fixo as bases do domínio e contradomínio, né? Quando eu fixo beta e beta', eu posso simplesmente trabalhar com a matriz da transformação linear. A gente entrando, certo? E essa transformação linear e essa matriz e T de beta', é única, tá? Única em que sentido? Tem que ter cuidado, tá? Aqui, esse única é porque eu estou fixando as bases, tá certo? Uma transformação linear pode ter mais de uma matriz se eu trocar a base, tá certo? Então, quando eu mudo a base, eu mudo a matriz da transformação linear. É como eu falei para vocês, a base é como se eu fosse a língua. Mudou as bases, muda o idioma, certo? Então, vai mudar os nomes das coisas, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Fixou a base, as bases do domínio e do contradomínio, cada transformação linear vai ter uma única matriz, certo? Que a representa. Deixa eu mostrar isso para vocês. Então, eu não vou demonstrar, como eu falei para vocês, a demonstração segue a mesma linha
da demonstração da mudança de base, tá certo? Então, eu acho que não precisa fazer. Quem quiser fazer, eu acho um bom exercício pegar e mostrar isso aqui, certo? Mas eu não vou ficar reproduzindo porque é muito longa, né? A conta é longa e a gente já sabe como é. Exemplo. Vamos pegar, deixa eu pegar uma transformação linear. Não sei se pega uma transformação linear fácil. Eu vou pegar uma simples e depois a gente pega uma um pouco mais abstrata para a gente trabalhar, tá bom? Então, vamos começar com uma simples. Seja, então, T de R2 em R2, que pega um vetor XY do R2 e manda em x menos y 3x. Então, está aqui uma transformação linear. Vamos pegar aqui e sejam beta a base canônica, vamos pegar a base canônica, 1, 0, 0, 1, e beta' igual a menos 1, 0, 1. Encontre T beta, beta', desculpa, T de beta para beta primeiro, então, que T beta beta e T beta beta'. Então, T de beta para beta, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que escrever os vetores, a imagem dos vetores da base do domínio. Quem é a base do domínio aqui nesse caso? Eu estou considerando beta. E a base do contradomínio? Beta também. Então, vamos encontrar. Vamos começar com T beta beta. Como é que a gente faz? Bom, a gente tem que escrever a imagem dos vetores de beta em termos dos próprios vetores de beta. Vamos chamar esses caras aqui, vou dar nomes, tá certo? Sempre bom, né? Porque facilita a escrita. V1,
V2. E esses aqui, vou chamar de W1 e W2. Então, vou usar esses nomes aqui. T de V1. Quem é a V1? É o primeiro vetor da base canônica. Então, é T de 1, 0, que é... Bom, aqui fica x menos y, 3x, né? Deixa eu ver aqui, confirmar. X menos y, 3x, né? Que é a expressão da transformação linear, né? Então, aqui fica x menos y, 1 menos 0, 3 vezes 1, né? Então, ela é 1, 3. 1, 3. Essa é a imagem do vetor V1. Como é que eu escrevo ele como vetor combinação linear dos vetores da chegada, né? A chegada aqui é na própria base beta, certo? Lembra que eu estou pegando T de beta para beta. Então, a chegada é na própria base beta. Eu vou escrever aqui a imagem como combinação linear do próprio V1 e do próprio V2. Então, aqui fica 1 vezes V1, né? Lembrando que V1 é o primeiro vetor da base canônica, mais 3 vezes V2. Tá certo? Lembra que V1 é 1, 0 e V2 é 0, 1. Então, tudo certo aqui. 1, 3 é isso aqui mesmo. Tá bom? Vou apagar aqui para a gente continuar. T de V2 é T de 0, 1, que é. Aí aqui vai ficar o quê? X menos Y, né? 0 menos 1, 3 vezes X. 3 vezes 0. Então, dá menos 1, 0. Menos 1, 0. Menos 1, 0 é menos 1 vezes o V1, mais 0 vezes o V2. Aí, como é que eu acho T de beta para beta? Logo, T de beta para beta é menos 1, 0. Desculpa. Aqui eu pego os coeficientes e coloco na coluna. Então, é 1, 3 e aqui menos 1, 0. Certo? Feito. Feito isso. Agora, encontrando na outra. Encontrando a matriz agora vai ser de beta para beta linha. Como é que eu faço isso? De novo, aqui eu quero saber de beta para beta linha. Então, vou pegar os vetores de beta e vou ver como é que ele escreve na base beta linha. A gente já sabe que T de V1 é 1, 3, né? T de V1 é 1, 3. E aí, isso eu tenho que escrever isso em termos de W, dos vetores W1 e W2, né? W1 é menos 1, 1, W2 é 0, 1. Então, aqui, menos 1, não é? Eu vou copiar esses caras, que senão eu não vou lembrar, não. Tá?
vetores aqui, jogar eles para cá, porque aí eu vou... Não... Então, eu tenho que escrever esse cara como combinação linear desses vetores. Aqui eu vou colocar assim, W1, 1 vezes W1, né? Aí vai ficar menos 1. 1 menos 1, eu quero um 3, né? Mais 4W2. Como é que eu sei disso? Bom, não sei, assim, prática, né? Então, se você fizer a conta, você vê, né? Se você não consegue visualizar isso assim de forma imediata, você pode resolver o sistema linear, como a gente já fez várias vezes, né? Então, eu escreveria aqui A vezes W1 mais B vezes W2, isso tem que ser igual a 1, 3. Eu faria isso, isso vai me dar um sistema linear, né? Então, porque o W1 é menos 1, o W2 é... Quem é W2? 0, 1, certo? Dá um sistema linear, aí eu resolveria esse sistema linear, acharia A e B. Ok? Mas, enfim, se você consegue achar rápido, em alguns casos é fácil ver, então você não precisa fazer isso, certo? Que dá um certo trabalho. T de V2, a gente já viu que é menos 1, 0, que é menos 1, 0. Então, isso aqui está x menos y, x menos y, 3 vezes 3 vezes x. Então, tá certo. Isso aqui, bom, vai ser o quê? Menos 1 vezes W1, mais aqui menos 1 vezes W1. Eu vou colocar o menos 1 entre parênteses, só para... Mais, agora aqui, deixa eu ver, menos 1 vezes W1, né? Aí vai ficar 1 aqui, né? Que é 2 vezes... Ah, na verdade é assim, né? Menos W2, certo? Porque aí a segunda coordenada zero, né? Vai ficar 1, opa, mais 1 mesmo, né? Mais 1, porque aí dá certo. É com a segunda coordenada zero, né? Não, 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 não. É menos, desculpa. É menos mesmo. Menos aqui, tá? Então, só confirmando aqui, menos 1 vezes W1 fica 1 menos 1, fica menos 1, 1, né? Menos 1, 1. E aqui, menos, bom, menos 1, né? Fica mais, menos 1 vezes W2 fica 0 menos 1. Então, o resultado aqui dá mesmo esse vetor aqui. Tudo bem. Como eu disse, se não soubesse, resolve o sistema linear, né? Vai na fé,
né? Fé no pai, né? Fé no pai que a matriz sai, né? Então, feito isso, vamos obter a matriz agora, que é a parte fácil. Depois de feito todas essas contas, B de beta para betalinha, é a transposta da matriz dos coeficientes, que é 4, menos 1, menos 1. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Por exemplo, aqui, vamos usar aqui rapidinho. Por exemplo, se eu quisesse saber a imagem, né? Vamos pegar V igual a, não sei, 2, 2, e vamos ver a imagem dele usando a matriz, né? Vamos calcular a imagem dele usando a matriz. Então, aqui, vamos pegar aqui T de V, né? Na base beta, vamos começar com a base beta, é igual a T de beta para beta vezes V na base beta, certo? Notem que sempre quando eu estou fazendo isso, o índice que está aqui é o índice que está aqui em cima, tá bom? Então, ajuda a lembrar, né? Aqui é o índice que está aqui em cima. E aí, isso aqui... Bom, quem é T de beta para beta? 1, 3, menos 1, 0. Quem é V na base beta? Bom, esse V é 2, 2. Então, as coordenadas dele na base beta, que é a base canônica, né? Então, lembrem que a base beta aqui é a base canônica, né? Então, é fácil ver as coordenadas do vetor. Nesse caso, vai ser 2, 2 mesmo. E aí você faz aqui, né? Fica o resultado 2 menos 2, 0. Aqui é 6, certo? Ou seja, a imagem dele vai ter essas coordenadas aqui na base beta. De fato é, né? Se eu colocar aqui T de V, se eu fosse calcular, ia ser x menos y, 3x, né? Então, aqui fica 1 menos 1, que dá 0, né? Porque o x dele é 2 e o y é 2, então x menos y é 0, 3 vezes x, 6. Certo? Então, as coordenadas dele na base canônica da imagem, né, T de V, de fato é 0,6, né? Se eu quisesse saber, se eu quisesse saber T na base betalinha agora, se eu estivesse trabalhando por alguma razão com a base betalinha no contradomínio, aí eu usaria a outra matriz, certo? Eu usaria aqui betalinha, né? Oh, desculpa, que é beta, e aqui no contradomínio, beta'. Ali, então, entendi. E aí eu vou usar essa segunda matriz, 1, 4, menos 1. E aqui eu vou usar as coordenadas de V na base beta, 2, 2. Isso aqui é
0. E aqui, 4 vezes 2, 8. Opa! Menos 2, 6. 4 vezes 2, 8. Não, peraí, eu tô louco, peraí. Deixa eu... Não, é isso. 1 - 1, né? Fica 0, tudo bem. 4 vezes 2, 8. Menos 2, 6. Ah, tá certo. Tá bom, tá certo, né? Porque isso aqui, se eu pegar isso aqui na base beta-linha, né? Isso aqui é 0 vezes W1 mais 6 vezes W2, né? E aí você tem que é 0 vezes o W1, que é menos 1 menos 1, né? 6 vezes... É porque aqui o problema é que o W... Aqui deu igual porque o W2 é igual ao V2, né? E aí acabou, nesse caso desse vetor, fica assim, né? Uma coincidência, tá bom? Que as coordenadas deram iguais ao de antes, né? Tá certo? Então, coincidência aí, tá bom? Foi um tiro errado, né? Assim, tiro certo que, enfim, tá certo, né? Mas o que eu quero dizer é que nem sempre isso acontece, tá certo? Nem sempre as coordenadas vão dar a mesma, tá? Normalmente ia dar diferente. Foi porque, por algum azar do destino, né, por falta de atenção, eu escolhi justamente um vetor onde deu igual, tá certo? Então, fiquem atentos, né? Claro que quando você muda a base, muda as coordenadas do vetor, geralmente. Nesse caso, não mudou por uma coincidência, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer. Deixa eu interromper a gravação. Que horas são? 11. Alguém falou alguma coisa? Bom, deixa eu fazer um exemplo um pouco mais interessante agora. Então, vamos pegar... tinha, na verdade, dois exemplos interessantes para fazer. Eu acho que eu vou fazer um hoje e um eu vou fazer na próxima aula. Então, seja T... bom, vou fazer de P2 de x em P2 de x, nossa velha conhecida, derivada. Então, você pega um polinômio e manda na sua derivada. Isso é uma transformação linear, a gente já conversou sobre isso, né? Bom, a gente já conversou, eu acho, né? Se não, eu deixo para vocês mostrarem que é uma transformação linear, tá bom? O que eu vou fazer aqui é encontrar a matriz dessa transformação linear. E eu vou pegar a base canônica do espaço de polinômios de grau menor ou igual que 2, que é 1x, x ao quadrado. Calcule T, a matriz T de
beta para beta. Ok, como é que a gente vai calcular essa matriz? A gente precisa saber, primeiro, vamos nomear esses vetores, eu vou chamar aqui de V1, V2, V2 e aqui V3. Então, P de V1 é igual a... Então, a derivada é zero, né? É igual a zero vezes V1, mais zero vezes V2, mais zero vezes V3, né? P de V2 é igual a... Então, a derivada de x é o polinômio constante igual a 1, que é igual a 1 vezes V1, porque V1 é o polinômio constante igual a 1, né? Mais 0 vezes V2, mais 0 vezes V3. T de V2, T de V3 é 2x, que é... Então, 2x é 0 vezes V1, mais 2 vezes V2, mais 0 vezes V3, né? Então, fica assim. E aí, como é que é a matriz? A matriz é a transposta da matriz de coeficientes. Transposta quer dizer o que era a linha vira coluna. Então, aqui fica T de beta para beta, vai ser... Então, aqui, 0. A primeira coluna, 0, né? Porque a primeira linha aqui de coeficientes é tudo 0. A segunda linha, a segunda coluna, 1, 0, 0. Então, a segunda coluna, 1, 0, 0. A terceira coluna, 0, 2, 0. Olha só, o que eu acho, assim, interessante aqui é porque essa matriz, com relação a essas bases, né? No caso, a base de chegada e a base de saída é beta, a base de chegada é beta. Então, com relação a essas bases, essa matriz, ela opera a derivada de um polinômio. Então, isso transforma a derivação em uma multiplicação por matriz. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso acontece. Vamos pegar aqui um polinômio. Seja P de x, né? Lembrando que aqui a gente olha polinômio, né? Mas a gente pensa nele como vetor em geral, né? Então, esse polinômio vai ser... Deixa eu pegar um polinômio assim. Pegar assim, 3x ao quadrado menos x mais 7, tá? Como é que eu escrevo esse vetor? Bom, ele é... Olha só, x ao quadrado é o V3, né? Então, ele é 3V3 menos 1V2 mais 7V1, certo? Então, as coordenadas desse vetor P de x, né? A gente chama de P de x, eu posso chamar até de V, para ficar mais alusivo à palavra vetor, e, enfim, né? Como eu fiz aqui, né? O x é V2 e tal. Vou deixar assim, vou deixar o nome dele assim, P de x na base beta, a matriz dele, então, vai ser como... Aqui a gente tem que ter o cuidado da ordem, tá bom? Lembre que quando a gente trabalha, assim como quando a gente trabalha com a matriz da mudança de base, aqui também a gente trabalha com bases ordenadas, tá certo? Vou até voltar e vou destacar isso, porque eu não tinha destacado esse fato. Então, eu vou... Cadê? Eu vou destacar aqui, tá certo? Então, para quem anotou, por favor, volte para essa parte e destaque bem também, que é ordenado. Sempre quando a gente trabalha com matriz, a transformação linear, matriz ordenada, certo? Então,
os vetores, eles são considerados nessa ordem que está escrito aqui. Isso é importante aqui, ó. Por exemplo, aqui, embora eu tenha escrito o vetor P de x nessa ordem inversa, né, ao que tá escrito a base, na hora que eu for colocar, eu tenho que colocar na ordem certa. Então, é 7V1. Então, o coeficiente do V1 é 7. Menos 1, V2. O coeficiente do V2 é menos 1. Então, aqui na segunda entrada aqui é menos 1. E aqui, 3V3. Então, aqui, tá? Tenham muito cuidado com isso, porque senão vai cagar tudo que vocês estão fazendo, né? Então, respeitei a ordem, escrevi aqui o vetor. Agora, qual é a derivada desse vetor? Então, se eu pegar t de p de x, né? T de p de x na base beta, isso é, na verdade, p' de x, né? Porque t de p de x é a derivada de p de x na base beta. Isso é, aí eu pego aquela matriz que está lá, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, e eu multiplico ela pelas coordenadas do vetor nessa base de saída, né? A base de saída aqui é a própria beta, né? Nesse caso, só tem a base beta. Então, aqui, 7 menos 1, 3. E aí, isso aqui vai ficar menos 1, 6, e aqui, 0. Então, eu sei que as coordenadas do P' de x são essas, certo? Então, deixa eu copiar isso aqui também, né? Copiar essa parte. Copiar essa parte aqui para a gente colocar aqui. Só para anotar, né? Então, a gente sabe que o P' de x tem essas coordenadas aqui. Se ele tem essas coordenadas, se eu quiser saber quem é o P' de x, de fato, né? Não só o nome dele nessa base, não só a representação dele nessa base, mas, de fato, quem ele é como polinomio, quem é a base. Então, essas coordenadas estão me dizendo que ele é menos uma vez o primeiro vetor da base, que é o vetor polinômio constante igual a 1, mais 6 vezes o segundo vetor da base, que é o polinômio x, né? O polinômio que é x, né? Mais 0 vezes o x ao quadrado, certo? Porque esses aqui são os elementos da base, né? Certo? Esse aqui é o V1, V2, V3, certo? Então, usei as coordenadas para recuperar quem é o P'. Desculpa aqui, ó. Eu estou querendo recuperar quem é o P'. O P a gente já sabe quem é, né? P' aqui. P' tem essas coordenadas. Eu escrevi ele aqui, né? Como combinação linear dos vetores da base beta para descobrir quem é. Então, ele fica assim, né? Se eu for escrever ele da forma mais usual para escrever polinômios, ele fica assim. Desculpa, x ao quadrado não tem, 6x menos 1. 6x menos 1. P' de x, essa operação matricial está me dizendo que a derivada do polinômio vai ser 6x menos 1. É isso mesmo? Vamos olhar quem é esse polinômio de novo. Esse polinômio era esse aqui, né? Então, quando eu derivo, se eu quisesse derivar ele usando lá as regrinhas do cálculo, eu ficaria com desce o 2, né? Então, fica 6x menos 1, certo? 6x menos 1. Então, viram que a operação matricial, ela de fato me retorna a resposta correta, tá certo? Só para vocês verem isso funcionando. Por que isso é legal? Porque
é como eu disse, se você está trabalhando, por exemplo, com um computador, é mais fácil você ensinar o computador a operar com matriz, uma matriz de derivação, do que ensinar ele o que é uma derivada, né? Enfim, né? Ficar mais do ponto de vista operacional é melhor, né? Tá certo? Deixa eu parar aqui, de novo.